Olá a todos. No vídeo de hoje irei falar um pouco sobre derivada, sobre esse conceito que é muito utilizado na matemática e que é visto na escola e na faculdade. Então nesse vídeo eu irei tentar me aprofundar um pouco, então definir de novo o que é uma derivada, talvez demonstrar alguns teoremas e algumas regras de cálculo que são muito importantes. Se você gosta de matemática, acompanhe no canal que vai ter outras séries de outros conceitos. Então vamos lá, o que é uma derivada? Então, uma derivada, se a gente considera uma função f no intervalo i, então normalmente nos vídeos, quando tem i maiúsculo ou j maiúsculo é um intervalo e letras assim mais alongadas, minúsculas, são funções, tá? Então, f é uma função, i é um intervalo. E o que seria uma derivada num ponto x0? Então, a gente vai considerar um ponto x0 que pertence a i. É muito importante saber que derivada é um conceito local, não é um conceito global. Então, por exemplo, se temos uma função, pouco importa a forma da função, ela pode ser derivável nesse ponto aqui, então em x0, só que em x1, por exemplo, ela pode ser não derivável, tá? Bom, nesse desenho não faz, ele é bem aleatório, mas é só para entender que o que importa é realmente o ponto, a vizinhança desse ponto, que é uma noção local. Então, muitas vezes quando a gente vai falar de derivada, a gente especifica onde que ela é derivável, ok? Ou sobre em que intervalo, se em todos os pontos desse intervalo ela é derivável. Ok, mas o que é uma derivada, né? Então, uma derivada, a derivada de f vista no ponto x0 é basicamente um limite de uma taxa de variação. Então, é o limite quando x tende a x0 da taxa de variação de x, de f. Então, vai ser f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Ou seja, é a limite quando esse termo aqui tende a zero. Então, muitas vezes a gente pode ver escrito dessa forma aqui. Então, eu vou considerar um ponto x, vai ser a limite quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, sobre h. Muitas vezes a gente vê dessa forma, que é um pouquinho mais simplificador do que essa, mas essas duas expressões são equivalentes, obviamente se x0 e x forem o mesmo ponto, né? Porque é uma noção local, muito importante. Derivadas, elas têm uma interpretação geométrica, até que quando Newton inventou esse conceito, ele formalizou esse conceito, ele tinha interpretações geométricas, é por isso que as derivadas vieram, né? Então é por isso que elas são bem usadas em física ou engenharia, etc. Então a noção geométrica de uma derivada é, por exemplo, temos uma curva, dessa forma assim, e queremos saber a inclinação da tangente a essa curva. Então temos uma tangente aqui muito mal desenhada, mas enfim, passa a informação. E a gente quer saber a inclinação. Vocês sabem que para fazer a inclinação, por exemplo, m, a inclinação de uma curva é ΔY sobre Δx. Ou seja, é quanto a curva sobe dividido por quanto a curva avança no eixo x e y, por exemplo. A derivada é basicamente o quanto a gente quer medir essa inclinação quando ela tende a zero. Então, é quando esse termo aqui tende a zero. Então, vendo a interpretação geométrica de uma derivada, a gente consegue achar de novo a fórmula de uma tangente, né? Então, saindo desse ponto de vista geométrico de uma derivada, nós podemos achar de novo a fórmula de uma tangente, né? Que muitas vezes é ensinada para aprender de cabeça na escola. Então, por exemplo, se a gente considera a função derivada de x, a gente pode escrever dessa seguinte forma. A gente pode escrever que a derivada de f vista em x é y é f de x. Ou seja, aqui y igual a f de x. Então vai ser y menos f de x dividida por x menos x0. Aqui é x0. Ok? Porque é uma noção local. Então eu vou botar x0 só para não confundir as notações. E a fórmula da tangente, então fórmula da tangente, é basicamente isolar y. Então acaba virando uma equação básica. Então teremos y igual a derivada de x de f vista em x0, fator de x menos x0, mais f de x0. Aqui falta um zero, perdão.
Então temos a fórmula da tangente, que vem diretamente da noção de derivada vista de um ponto de vista geométrico. Temos uma noção muito importante de derivadas, é que elas implicam a continuidade de uma função. Então, por exemplo, se f for derivável, normal, não sei escrever, se f for derivável, isso implica que f, nossa, não sei escrever, é contínua. Isso é muito importante. Tem que ser bem preciso nessa implicação, não é uma equivalência. Pelo fato que se f é contínua, isso não implica que f é derivável. Então isso é muito importante saber. Então se vocês precisam mostrar que f é contínua num certo ponto de uma função, e antes vocês mostraram que ela é derivável, vocês podem diretamente afirmar que ela é contínua. E temos uma noção muito importante, que é a noção de derivabilidade no intervalo. Porque eu falei que que a derivável é um conceito local. Isso é verdade, isso vai ser um fato sempre. Mas muitas vezes a gente não se interessa sobre um ponto, a gente se interessa sobre um intervalo. Então muitas vezes a gente pode falar direto, por exemplo, que para todo x que pertence a R, f, a derivada de f valorada em x existe. Isso, obviamente, se todos os pontos de R forem deriváveis. Então, muitas vezes, a gente, para funções bem conhecidas como exponencial, logaritmo, ou raiz quadrada tem certos pontos, ou valor absoluto, a gente começa a se interessar em um certo ponto, mas a maioria, em todo ponto da função, em todo ponto do intervalo, a função ela é derivável. Muitas vezes, graficamente, vocês sabem que ela é derivável se ela tem um aspecto mais liso, assim. Porque se for uma função que começa a fazer umas quebras muito com esses pontos que são bem angulosos, se a gente pode falar dessa maneira, vocês já sabem que aqui provavelmente não vai existir uma derivada. Ok? Então, se vocês verem um gráfico rapidinho, vocês já podem dizer de cara, bom, isso não é em todos os casos, que essa função ela é derivável em todo ponto se ela for de uma maneira global lisa, né? O que a gente fala em matemática. Dito isso, falando que a derivada é uma noção local, podemos nos perguntar, por exemplo, se temos uma função, por exemplo, a função valor absoluto de x, que temos esse desenho aqui. Eu consegui errar o desenho, enfim, é assim o desenho, para cá. Podemos nos perguntar se existe uma derivada aqui. E como podemos ver isso? Então, a derivada, elas podem ser compostas de uma derivada à esquerda e uma derivada à direita. Então, muitas vezes a gente nota dessa maneira. Então, uma derivada à esquerda de x e uma derivada à direita de x. E, para mostrar que ela é derivável nesse ponto, teremos que mostrar que a derivada à esquerda de x igual à derivada à direita de x. Muitas vezes, e isso obviamente vai ser a derivada de f em x. Então, muitas vezes é bem importante lembrar que é uma noção local. Então, se realmente tem um ponto, que a maioria dos exercícios são esses, né? A gente não mostra que ela é derivável em todo ponto, a gente mostra se tem algum ponto que tem algum problema ou não. Então, muitas vezes a gente volta para essa, como a gente fala, uma continuidade da função derivável, que seria se ela for igual à esquerda e à direita, ou seja, ela é derivável no ponto, e então ela é derivável nesse ponto que poderia causar problema, porque é um ponto onde tem esse ângulo bem reto aqui, que uma tangente poderia ter algum problema de existir. Outro ponto muito importante, que é o último que eu irei falar desse vídeo, é o que seria uma função de classe Cn, ou uma função de classe Cn mais 1, ou Cn mais 2, etc. Cn, quando a gente fala que uma função é uma classe Cn, significa que essa função, então, por exemplo, a função f, ela é derivável. Então, é derivável n vezes, e a derivada n dessa função, ou seja, f de n em parênteses, a gente nota em parênteses porque não é uma potência, né? É uma derivada, ela é contínua. Isso que significa que f
FECN, de classe Cn, significa que ela é derivável n vezes e que a derivada n dessa função ela é contínua. Isso é muito importante porque em muitos vídeos eu vou usar essa notação, que eu vou falar que f é de classe Cn, para ser mais rápido na hora de escrever. Então é um ponto de vista muito importante. Então, obviamente, se ela for Cn, isso implica que ela é derivável Cn menos 1 ou Cn menos 2. A gente pode mostrar isso por indução, né? E outra notação que é muito vista é f é de classe C infinito. É basicamente a mesma coisa para todo n que pertence aos naturais. Basicamente, ela é infinitamente derivável e, por exemplo, a função f que associa x a exponencial de x, essa função aqui ela é classe C infinita, ou seja, ela é infinitamente derivável. Isso é obviamente verdade, né? É fácil de mostrar isso. E então, essas duas notações aqui são muito importantes e isso conclui o vídeo de hoje.